Olá a todos e a todas, como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem e com saúde. Eu sou a professora Tainá, estou aqui hoje em nome de todos os professores para dar um recado super importante. As nossas aulas estão de volta. As aulas do PLAC Online para adultos estão um pouquinho diferentes esse semestre. Nós teremos vídeo todas as quartas e sextas-feiras. As quartas-feiras serão os vídeos com os conteúdos das aulas. E às sextas teremos ou o Português em 3 minutos, que são aqueles vídeos mais curtinhos, de apenas 3 minutos, onde a gente traz informações bem diretas e pontuais. Ou o Respiro Cultural, que é aquele momento onde a gente pode conversar e conhecer um pouco mais de alguns aspectos culturais. Nós vamos trazer algumas músicas, leituras de poesia e outros textos literários, então vai ser muito interessante. Lembrando que no final dos vídeos de quarta-feira, nós deixaremos uma atividade para que vocês pratiquem o conteúdo daquela aula. Fazer essa atividade é muito importante, porque é uma forma de nós, professores, conseguirmos acompanhar o processo de vocês e também uma maneira de continuar estudando ainda mais. Então, no final de cada vídeo, na descrição do vídeo, que fica aqui embaixo, vocês vão encontrar um link onde vocês terão acesso a essa tarefa e o e-mail do professor responsável, para quem vocês vão enviar. Além disso, nós poderemos emitir um certificado para aqueles alunos que conseguirem entregar todas as tarefas. A novidade desse semestre é que a cada mês as aulas terão um tema diferente. E se você ficou curioso para saber qual é o tema das aulas do mês de agosto, no nosso próximo vídeo você já vai descobrir. Então, agora que vocês sabem como vai funcionar o nosso curso nesse semestre, é hora de pegar papel e caneta que nós já vamos começar. Quando a gente estuda uma língua, existem alguns termos mais técnicos que sempre aparecem, e é sobre esses termos que nós vamos conversar agora. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre artigo, adjetivo, substantivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, o que são essas palavras todas. Aposto que vocês já ouviram ela em algum momento e é sobre elas que nós vamos falar agora. Então, começando pelos nomes. Os nomes podem ser os substantivos ou os adjetivos. Os substantivos são aquelas palavras que são usadas para dar nome a coisas, seres, lugares, sentimentos. Eles podem ser substantivos comuns ou próprios, aqueles que a gente escreve com letra maiúscula para dar o nome de alguém, de algum lugar em específico, algum evento, entre outras coisas. E também podem ser usados para se referir a coisas concretas, como animais, vegetais, pessoas, ou abstratas, como sentimentos, noções, ideias. Então, os substantivos são aquelas palavras que dão nome às coisas. Para a gente caracterizar esses substantivos, nós usamos os adjetivos. Então, os adjetivos são aquelas palavras que trazem características, qualidades ou estados para o substantivo. Se eu digo, por exemplo, cadeira nova, cadeira é um substantivo e nova é o adjetivo. Antes dos nomes, ou seja, antes dos substantivos e adjetivos, pode aparecer uma palavrinha bem curtinha que são os artigos. Os artigos são empregados para nos dizer se os substantivos se referem a alguma coisa definida ou indefinida, e também marcam o gênero e o número dos substantivos. Então, aqui nós temos os artigos definidos, o masculino singular, os masculino plural, a feminino singular, as feminino plural, e os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Então, se eu quero definir o substantivo, a cadeira nova, eu estou me referindo a uma cadeira específica. Se eu quero falar de qualquer cadeira sem especificar, ou seja, uma cadeira indefinida, uma cadeira nova. Agora vamos falar de verbo. O verbo é uma palavra que é usada para indicar uma ação, um movimento, um estado ou um fenômeno meteorológico. Os verbos sempre trazem muitas informações em uma única palavra. É através do verbo, por exemplo, que nós vamos saber se a ação aconteceu no presente, no passado ou no futuro. Alguns verbos podem precisar de complemento e outros não. Por exemplo, verbos de fenômeno da natureza. Se eu digo ventou,
Vocês já entenderam, não precisa de mais complemento nenhum. Agora, se eu digo, por exemplo, comeu, vocês vão me perguntar, quem comeu? O que comeu? Então, aí eu já preciso de 2 complementos. Se eu digo entregou, quem entregou? O que entregou? Para quem entregou? Então, esse é um verbo que precisa de 3 complementos. O complemento de quem realiza a ação, quando a gente pergunta quem, é chamado de sujeito. Então, o sujeito do verbo é aquela pessoa, ou aquele animal, ou aquela coisa que realiza a ação, o estado, o movimento do verbo. Vamos com um exemplo para ficar mais claro. Comeu. Quem comeu? Antônio comeu. O que comeu? Antônio comeu uma maçã deliciosa. Viu como a frase fica muito mais completa do que apenas o comeu? A gente precisa dessas outras informações para ter mais sentido. Então, nesse exemplo, nós temos Antônio, é um substantivo próprio, que é usado como sujeito do verbo, é quem realiza a ação comer. Aqui nós temos o verbo comer, e quando a gente pergunta o que ou para quem, tudo isso vai ser o complemento do verbo. Então, aqui o complemento é uma maçã deliciosa. Nesse complemento, nós temos um substantivo, que é a maçã, e deliciosa, que é o adjetivo do substantivo maçã. Além disso, nós temos aqui também o artigo indefinido, uma maçã, porque não é uma maçã específica, pode ser qualquer maçã. Então, novamente, substantivo, verbo, artigo, substantivo, adjetivo. Antônio comeu uma maçã deliciosa. Na língua, nós temos uma coisa que se chama concordar, que nada mais é que repetir a informação. Com substantivos, adjetivos e artigos, a gente precisa concordar o gênero e o número. Então, se o artigo é feminino e plural, o substantivo e o adjetivo também devem ser. Então, tudo tem que estar concordando entre si. Da mesma forma, o verbo precisa concordar com a pessoa que realiza a ação. Então, se o Antônio está no singular, o verbo vai ser conjugado no singular. Se for pessoas no plural, ou coisas ou seres, estarão conjugados no plural. O próximo grupo de palavras que nós vamos conhecer são os advérbios. Vocês lembram que o adjetivo traz características para o substantivo. Os advérbios vão trazer características para os verbos, para os adjetivos ou para outros advérbios. Essas características podem ser de modo, de intensidade, de lugar, de tempo. Vamos ver alguns exemplos. Na frase, ela falou tranquilamente, essa palavra tranquilamente é um advérbio de modo, pois indica a forma com que a ação falar foi realizada. Foi realizada de forma tranquila, tranquilamente. Geralmente, essas palavras que terminam em mente vão indicar advérbios de modo. Os advérbios podem ser de intensidade, como mais, menos, bastante. Nós estudamos bastante. Esse bastante está intensificando o verbo. Pode ser de lugar, aqui, ali, longe, dentro, fora. A bola caiu lá longe. Esse lá longe é um advérbio de lugar, que indica a localização onde a bola caiu. Também temos advérbios de tempo, por exemplo, quando eu digo ontem, hoje, amanhã. Hoje nós vamos estudar advérbios. Esse hoje indica o momento em que a ação foi realizada. Então, os adjetivos são palavras usadas para qualificar os substantivos e os advérbios são palavras usadas para caracterizar verbos, adjetivos ou outro advérbio. O próximo grupo de palavras são as preposições. As preposições são palavras curtinhas que estabelecem uma relação de sentido ou de dependência entre 2 ou mais termos em uma frase. Por exemplo, se eu digo casa de Ana, esse de é usado para estabelecer uma relação de posse entre casa e Ana. Então, a casa pertence a Ana, a casa de Ana. Se eu digo
Vou com meu irmão. Esse com está estabelecendo uma relação de companhia entre o eu e o irmão. As preposições sozinhas não têm significado algum, mas em um contexto de uma frase, elas podem trazer muitos significados, como o de companhia, posse, tempo, instrumento, causa, direção e muitas outras. Existem alguns verbos que obrigatoriamente vão pedir o uso de certas preposições, como é o caso do verbo gostar. Sempre que a gente fala que gosta, nós usamos a preposição de. Eu gosto de sorvete. Eu gosto de passear com a minha família. Então, esse é um exemplo do verbo que sempre vai pedir a preposição. Existem muitos verbos que pedem preposição, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Agora nós vamos falar sobre os conectivos. Se as preposições estabelecem relação entre termos em uma mesma frase, os conectivos são conjunções que vão ser usados para estabelecer uma relação de sentido entre frases, ideias e orações. As conjunções podem ser usadas para expressar muitas ideias, como, por exemplo, a adição, quando eu uso a conjunção e. Eu trabalho e estudo. É uma adição de ideias. Também pode ser uma oposição. Se eu uso, por exemplo, o mas. Ela gosta do mar, mas não sabe nadar. Então, eu tenho uma oposição das ideias. Também pode ser usado para alternativas, por exemplo. Ou você assiste televisão, ou você estuda. Os dois não dá. Portanto, as conjunções podem ser usadas para expressar a relação entre as ideias, entre as frases, para a gente poder estabelecer uma relação de sentido e uma linearidade nas coisas que a gente quer expressar. Vamos recapitular tudo que a gente viu até aqui. Nós temos os artigos, que podem ser usados para definir ou indefinir os substantivos. Os substantivos são palavras que dão nome a coisas. Os adjetivos são usados para caracterizar os substantivos. Nós temos também os verbos, que vão indicar uma ação, um movimento ou um fenômeno da natureza. E os advérbios, que são usados para caracterizar os verbos, os adjetivos ou outros advérbios. Nós também vimos as preposições, que são usadas para conectar e para estabelecer uma relação entre um ou mais termos dentro de uma frase. E, por fim, as conjunções, que são usados como conectivos para estabelecer uma relação entre frases e orações para ajudar na construção de uma sequência de ideias. Todas essas palavras aparecem bastante quando a gente está estudando uma nova língua. Vocês já conheciam alguma delas? Comentem aqui embaixo as que vocês já conheciam e as que foram novas. Agora, sempre que elas aparecerem, vocês já sabem do que se trata. Bom, pessoal, por hoje é isso. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no meu e-mail ou no e-mail do projeto, que vão estar aqui na descrição do vídeo. E bons estudos para todos nós. Até a próxima!